Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e igrejas da região 6, Minas Gerais, Espírito Santo. Estamos aqui mais uma vez para juntos desfrutarmos do nosso alimento diário, semana 1 do nosso alimento diário, a Era dos Sete Espíritos. Hoje, domingo, nossa última leitura da semana, mas eu creio que vale muito a pena nós desfrutarmos dessa palavra. Aqui o nosso tema de hoje, o Espírito atua em plenitude na última hora. Aleluia! O Espírito atua em plenitude na última hora. É a reta final. Não somente nós devemos aplicar toda a nossa diligência, mas se aplicarmos toda a nossa diligência, certamente o Espírito em sua completude estará nos suprindo, nos sustentando, abrindo caminho para nós. Como foi dito essa semana também, foi colocado diante de nós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, mas eu creio que essa porta é para aqueles que realmente querem avançar. Essa porta está aberta para aqueles que, embora se sintam que têm pouca força, todavia, por causa disso, se recorre à palavra, se recorre à oração, se recorre ao exercício do Espírito, ao invocar o nome do Senhor. Então a porta estará aberta para esse. Então é o momento de nós reunirmos toda a nossa diligência e o Espírito estará conosco nos sustentando. Amém? Então o versículo de hoje é Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ó Senhor Jesus! Em Apocalipse nós desfrutamos que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Essa profecia Deus deu a João, o seu profeta. E de acordo com os versículos acima, são felizes, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam a palavra profética. Por isso nós devemos valorizar a palavra profética nos nossos dias, lendo, que é o que nós estamos fazendo hoje, ruminando, não apenas ler uma vez para tomar conhecimento, sim, ter uma visão superficial do assunto, mas nós também devemos ruminar. E não é uma leitura como a gente entende também, mas é algo que traz o elemento do alimentar. Ruminar aqui é um texto, é um termo relacionado com alimento. É o termo relacionado com a ovelha, que possui mais de um estômago ou compartimento estomacal, que é a primeira vez que ela engole, ela mastiga, vai para o primeiro compartimento, ela regurgita, mastiga novamente, vai para o segundo compartimento e assim até completar o processo digestivo e extrair todos os elementos daquele alimento. Então isso é ruminar, e nós devemos, como ovelhas que o Senhor nos comparou, devemos também ter a mesma atitude com relação à palavra de Deus. Devemos ler, devemos ouvir, ler novamente e orar em cima da palavra e ouvir também e até mesmo falar. Então isso vai fazer parte do nosso ser, por fim vai se tornar nossa prática, que aqui no texto de Apocalipse está falando que aqueles que guardam.
Se nós seguirmos esse processo estabelecido na palavra de ler, de ouvir e de colocar em prática, então nós seremos pessoas felizes, pessoas bem-aventuradas. Então é fundamental adquirirmos o hábito de ler, ouvir e guardar as coisas nela escrita, pois o fim se aproxima. Então é muito importante que essa palavra, nesses dias atuais, seja assim praticado por nós. E conforme o gráfico que foi apresentado na terça-feira, vivemos o momento da aurora astronômica. Foi falado para nós dos momentos, tá certo, da aurora, que seria a aurora astronômica, a aurora náutica, a aurora civil, que é onde todo mundo vê. Então é a vinda secreta do Senhor para a aurora astronômica, aqueles que têm que ter uma especialidade a mais, uma atenção a mais, um cuidado a mais, pagam um esforço a mais para ter esse momento do aparecimento do Sol. Enquanto muitos ainda não estão vendo o Sol, mas esses que têm uma visão astronômica já estão contemplando os primeiros raios. Depois nós temos o momento da aurora náutica, que também são aqueles profissionais da área marítima que conseguem se guiar pelo onde está aquela claridade para ele se guiar no oceano. Então também requer uma especialidade. E por fim, quando o sol se põe no horizonte, todas as pessoas veem. Então, como filhos de Deus, nós devemos nos preparar para o momento mais secreto, que seria a aurora astronômica. Mas se nós ainda não conseguimos atingir isso, pelo menos nós devemos almejar a vinda do Senhor no seu aspecto náutico aí, né? Que é um segundo momento, tá certo? E não vamos deixar para ser arrebatado com a maioria, com todos. Nós devemos almejar ser parte do filho varão. Amém? Que eles serão arrebatados primeiros. Todos nós devemos compreender que o momento em que vivemos é muito especial. Somos privilegiados em presenciar a obra que o Espírito está fazendo em nosso meio. Acreditamos que em 2000 anos de história da igreja somos os que têm a chance de apresentar o momento da aurora, porque somos os convocados para trabalhar na última hora. Então a aurora todos sabemos que é a vinda secreta do Senhor. Ó Senhor Jesus, então essa era da aurora é a era dos tempos finais. É a época em que o Espírito se tornou os 7 Espíritos. Já falamos sobre isso, que é a sua completude. Os 7 Espíritos quer dizer a sua completude, para nos suprir em momentos específicos. E nós estamos num momento específico, num momento sério, num momento grave. Então o Espírito vem para nos suprir. Nós temos o Espírito agindo, mas nós precisamos estar sintonizados ao Espírito. Não adianta nada o Espírito estar agindo em sua intensidade, em sua completude, mas nós estamos na alma. O Espírito está fazendo grandes coisas, mas nós estamos na nossa mente. Nós estamos envolvidos com as nossas coisas. Então nós não estamos sintonizados com a ação do Espírito. Então, irmãos, nós precisamos nos sintonizar com a ação do Espírito para ter acesso ao que o Espírito está fazendo, para vermos o que o Espírito está fazendo. Por isso que Apocalipse, ali nas cartas para 7 igrejas, ao final tem a mesma frase, né? Tem um chamado, tem um apelo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito está intensificado? Está, mas só vai desfrutar a ação desse Espírito quem estiver sintonizados com Ele. Quem tem ouvidos, quem tiver ouvidos para ouvir, é que vai acessar os milagres que o Espírito tem feito, o momento da aurora. Então, quando nós estamos falando aqui dos 7 Espíritos, nós queremos dizer que o Espírito potencializou sua atuação ao máximo naquilo em que atuava. Contudo, isso não significa que esses 7 seja um número literal,
pois o número 7 é o número de completude na execução da economia de Deus na terra, ou seja, na execução do plano de Deus na terra. Nós estamos na fase final da aplicação do plano de Deus. É como se fosse o término de uma obra, como se fosse o término, os arremates de uma obra, da execução de um projeto, a parte final. Nós estamos então nesse momento, então o Espírito é para esse momento. Esse 7 Espírito pode significar muito mais do que o Espírito intensificado 7 vezes. Na verdade, para executar a vontade de Deus em sua obra, nessa última hora, ele atua com força total. Por isso presenciamos tantos milagres nos dias atuais. Qual o principal milagre que nós temos presenciado? É a apresentação de muitos jovens e irmãos das igrejas, tá certo? Mudando do estado de apatia para um estado de sobriedade, de vigilância, de atitude na pregação do Evangelho. Vemos isso aí na Colportais Dinâmica e também nas ferramentas chamada Rede de Cuidado. Então nós estamos vivendo uma vida da igreja cingida. Se nós ainda não estamos percebendo essa mudança, vamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos. Tá certo? Senhor, abre os meus olhos que eu quero ver, como aquele servo que estava no campo de batalha e ele estava achando que a batalha estava sendo perdida. Então o profeta falou para ele: olha, Senhor, abre os olhos dele para ele ver. E quando Deus abriu os olhos dele, ele viu que havia uma grande força operando em favor da nação de Israel. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que também a gente possa ver, que de repente a gente não está conseguindo ver. Mas vamos orar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero ver o que o Espírito está fazendo nos nossos dias. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo com as redes de cuidado. Então o Senhor com certeza vai abrir os nossos olhos. Então tudo isso está sendo praticado por causa da palavra profética. Então, querido leitor, tudo isso é o trabalhar do Espírito em sua plenitude. Louvado seja o Senhor. Vamos concluir a mensagem das semanas com uma oração. Vamos orar, amados. Eu quero aqui nesse momento ler essa oração, mas gostaria que você colocasse também o seu sentimento nessas palavras, assim como eu aqui do lado de cá, você na sua casa, no seu trabalho. Vamos juntos fazer essa oração aqui, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por nos ter colocado neste tempo único em que podemos presenciar tudo o que estás fazendo. Tu, Senhor, nos proporcionas um momento da aurora. Só podemos dizer que queremos consagrar-te nosso coração ainda mais e entregar mais a Ti o nosso ser. Senhor, usa-nos neste momento tão especial para que a igreja possa cumprir seu papel na terra, pregando o Evangelho, trazendo muitas pessoas a Teu reino, vivendo a vida da igreja, sendo preparados para ser vencedores. Ó Senhor Jesus, queremos ser aquela igreja de vencedores. Por isso, ajuda-nos a cumprir com nossa parte. Ó Senhor, queremos estar nas bodas do Cordeiro e também ser parte do exército para lutar na última guerra, a guerra do Armagedon. Senhor Jesus, dá-nos entendimento espiritual para poder compreender tudo que o Espírito quer fazer. Ó Senhor Jesus, dá-nos um espírito ardente que queime como fogo, um espírito que arda quando falamos Tua palavra às pessoas. Senhor Jesus, queima todas as impurezas da nossa vida, queima todas as impurezas da igreja, queima todas as impurezas no lugar que pisamos. Senhor, muito obrigado. Abençoa cada família nesse momento, abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, fique com Deus, que o Senhor possa nos levar a ler, ouvir e guardar as palavras da profecia nesses tempos finais, sabendo que se estivermos sintonizados com o Espírito, Ele não somente nos mostrará, mas Ele também nos usará e nos preparará para ser vencedores. Fique com Deus, até mais, amados.